Olá, eu sou Amor e hoje trago para o canal o Fascínio dos Espelhos. Fica comigo e vamos juntos conhecer alguns fatos curiosos sobre os espelhos e alguns relatos sobre eles. Deixe seu like logo no início, para não esquecer e me dar aquela força. Comenta, compartilha nas suas redes sociais. Se inscreva e ative o sininho, para não perder as novidades do canal. E vamos lá! Eles nos dão a oportunidade de nos ver como os outros nos veem. Mas um espelho pode conter mais coisas do que nós, meros mortais, podemos ver. Na Grécia Antiga, espelhos mágicos eram usados pelas feiticeiras da Tessália, no século III a.C. Estas sacerdotisas escreviam suas predições com sangue. Espelhos também eram usados pelos speculari, uma ordem de sacerdotes da Roma clássica que alegava poder ver o passado, o presente e o futuro nestes objetos. Esta tradição, usar espelhos para fins mágicos, é conhecida pelo nome de catoptromancia ou captromancia. A palavra veio do termo grego para designar o espelho, catoptron. A prática não era exclusiva de gregos e romanos e aparece em vários momentos da história, em diferentes lugares do mundo. Hoje em dia, a maioria dos espelhos é feita usando alumínio em pó, mas os egípcios antigos produziam estes objetos com cobre polido. Para aquele povo africano, o cobre estava associado à deusa Hathor, a personificação feminina do disco solar. Hathor era a dona da beleza, do amor, do sexo e da magia. Na China, acreditava-se que os espelhos poderiam concentrar e capturar a energia dos astros, principalmente a da lua. Há inúmeras superstições em torno dos espelhos. Por exemplo, 7 anos de azar para quem quebrar um deles. Esta crendice nós devemos aos romanos. Eles acreditavam que a vida se renovava em ciclos de 7 anos. Se você tivesse o azar de quebrar um espelho, sua alma ficaria presa entre os cacos e não seria liberada até a chegada do novo ciclo. No Paquistão, por outro lado, quebrar um espelho ou outro vidro em casa é um bom presságio. A tradição diz que esse tipo de acidente significa que o mal está deixando a sua morada e a boa sorte está chegando. Na Inglaterra da era vitoriana, quando o morto era velado antes de ser levado ao cemitério, todos os espelhos da casa eram cobertos com tecidos. Acreditava-se que a alma da pessoa morta poderia ficar presa nos espelhos. Essa prática não era adotada só na Grã-Bretanha, mas também na América do Norte, na China, na ilha de Madagascar, na região da Crimeia e em Mumbai, na Índia. O costume ainda é mantido por algumas famílias judaicas, durante o Shiva, o luto de uma semana do judaísmo. Já ouviu falar dessa brincadeira chamada Blood Mary? Se você se assusta com facilidade, melhor nem tentar. Funciona melhor durante uma noite de tempestade. Consiste em apagar todas as luzes do quarto e ficar diante do espelho com uma vela acesa na mão. Você dirá ao espelho 3 vezes: Blood Mary, Blood Mary, Blood Mary. Então, quando você menos esperar, ou melhor, quando o seu corpo e sua psicologia decidirem te pregar essa peça, você verá a tal Blood Mary, ou Maria Sangrenta, ao seu lado no espelho. Ou, pelo menos é isso que diz a lenda, que faz parte do folclore ligado ao Halloween nos países anglo-saxões. Algumas culturas acreditavam que os espelhos refletiam uma natureza interior, ou a alma da pessoa. Esta crença antiga está na origem da lenda segundo a qual vampiros e outros demônios não têm reflexo no espelho, o que aconteceria pelo fato desses seres mortos-vivos não terem uma alma. Bruxos e místicos afirmam que os espelhos podem ser usados como portal, onde poderiam viajar através deles de um lugar para outro, pois existem espelhos em toda parte, inclusive no submundo. Não de forma física, mas em projeção astral. E a propósito, nunca pesquise sobre espelhos negros na internet. Eles são assustadores. Um relato assustador a respeito de espelhos malditos foi publicado nas páginas da revista Pagans and Witches. A matéria foi escrita por pessoas que afirmam ter testemunhado uma assustadora atividade paranormal ao redor de um antigo espelho. Aparições sombrias, globos luminosos, objetos que estouravam ou se moviam sem ninguém por perto, além de odores, sons e sensações
eram comuns noite após noite. A casa parecia ser afetada por forças sobrenaturais muito poderosas. Móveis se moviam, garrafas estouravam, quadros não ficavam nas paredes e toda noite havia um fedor persistente de fumaça e de queimado. As pessoas que moravam na casa estavam apavoradas e sem saber mais o que fazer. Quando um grupo de parapsicólogos chegou à casa para verificar o fenômeno, espalhou câmeras e microfones sensíveis para registrar o que acontecia no imóvel. Captaram estranhos movimentos e sons que se concentravam na sala da frente, local onde estava um grande espelho oval com moldura de madeira. O objeto havia pertencido aos inquilinos anteriores, que habitavam a casa e que o deixaram para trás no sótão. O espelho, segundo os parapsicólogos, era o ponto focal da atividade paranormal, quase como se ele fosse um tipo de porta ou janela, através do qual tudo acontecia. Até mesmo a temperatura era sensivelmente mais baixa do que no restante da casa. Os parapsicólogos gravaram horas de vídeo e registraram sons muito baixos que pareciam emanar na sala em que estava o espelho. Eles concluíram que o objeto estava sendo usado como um tipo de canal entre a nossa realidade e o outro lugar que parecia ganhar força e influência em nosso mundo. Como uma passagem dimensional, ele funcionava como um túnel para o que existia dos dois lados adentrarem. O grupo realizou várias gravações, sendo que, em uma delas, captaram uma espécie de sombra escura de silhueta feminina entrando e saindo do espelho repetidas vezes. Um médico especializado em limpeza de objetos malditos foi contatado e, depois de dias, conseguiu remover aquela influência maligna que residia no objeto. O portal foi lacrado e as pessoas da casa, enfim, puderam dormir tranquilas. Outro estranho caso envolvendo espelhos malignos foi publicado na Supernatural Magazine. A matéria descreve uma pensão em Nova York que seria supostamente assombrada desde 1845, ano em que o prédio foi o palco de um violento crime. O marido teria descoberto a traição de sua esposa e assassinado ela e o amante, terminando por se suicidar, dizendo as lendas que tudo teria acontecido diante de um grande espelho vitoriano, que ficava no quarto de cobertura da pousada. O espelho em questão era um antigo objeto de adorno em estilo vitoriano, tão antigo quanto o hotel em que ele foi colocado. O espelho estivera ali no mesmo local, no quarto de cobertura, e supostamente havia testemunhado o encontro furtivo de inúmeros casais. Mas foi depois do crime de paixão, no qual o marido executou a esposa e seu amante, que as coisas começaram a ficar estranhas. Os donos da pensão afirmavam que coisas estranhas aconteciam próximo dele depois do incidente. Sons indecorosos eram ouvidos, sussurros e gemidos, além de palavras abafadas. Também era perceptível um odor de perfume de lavanda. Mas, estranho que esses detalhes eram os estranhos reflexos que pareciam surgir de tempos em tempos na superfície cristalina, como se fossem imagens de pessoas executando algum tipo de encenação. Testemunhas que presenciaram as silhuetas afirmavam que sempre eram as mesmas figuras que apareciam ali. Uma mulher jovem e dois homens, um jovem e outro bem mais velho. É claro, logo começaram a surgir rumores a respeito de assombrações que teriam ficado presas dentro do espelho e que eram obrigadas a repetir as circunstâncias de suas violentas mortes para quem estivesse perto. Algumas pessoas afirmaram serem tomadas por um sentimento avassalador de paranoia, desespero e frustração, depois de assistir o trágico espetáculo. Segundo os rumores que cercavam o espelho, mais de um hóspede teria sido dominado por ciúmes e desconfiança depois de assistir a cena. Parapsicólogos conjecturaram se esse sentimento não seria algum tipo de projeção dos sentimentos do marido traído, absorvido por quem estava próximo. O espelho continuou no mesmo local até o fechamento da pousada em 1912, quando ele foi destruído durante o transporte para outro local. Por algum tempo comentou-se que quando o espelho enfim se partiu,
O som que foi ouvido não foi o de vidro se quebrando, mas o de um grito feminino estridente. O prédio continuou sendo assombrado por muitos anos, sempre com os 3 personagens realizando o mesmo papel dos instantes finais de sua existência. Histórias e relatos sinistros como esses são muito numerosos. E existem incontáveis fenômenos sobrenaturais bizarros atribuídos a espelhos. Tanto que muitos investigadores paranormais procuram imediatamente por espelhos quando chegam ao local supostamente assombrado. Eles são, muitas vezes, pontos focais de atividade paranormal. Considerando a plenitude de histórias e os vários fragmentos de mito e conhecimento acerca de espelhos, parece justo considerá-los como objetos especiais. Seriam espíritos, fantasmas e demônios realmente atraídos por tais objetos? Seriam eles portas para lugares distantes? Ou tudo isso não passaria de truques de nossa imaginação? De onde vêm tantas lendas a respeito de espelhos, se é que são apenas lendas? Não importa quais sejam as respostas para essas perguntas, espelhos provavelmente continuarão a conjurar histórias estranhas nos reinos do sobrenatural e dar algo para que você pense na próxima vez que olhar para um deles. Você nunca saberá ao certo o que estará olhando de volta.